Meu nome é Paraguaçu, eu trabalho no Ministério do Meio Ambiente. As más línguas do Ministério dizem que eu sou um dos fundadores do Ministério do Meio Ambiente, é verdade. Eu me envolvi com essa questão ambiental desde os idos de 75, quando cheguei em Brasília e fui trabalhar no Ministério do Interior. Paulo Nogueira Neto, que recentemente tinha voltado de Estocolmo, da reunião de 72, estava montando a Secretaria de Meio Ambiente. Eu sou um ardoroso usuário das ferramentas de comunicação, dessa nova tecnologia que a sociedade dispõe, mas não sou um grande dominador. Eu conheço e tenho consciência da capacidade que essas ferramentas oferecem, principalmente para um país com as dimensões do nosso, em que a gente sabe que nós precisamos chegar em todos os lugares, preferencialmente em todos os lugares, e não só mais nas nucleações mais importantes. E eu acho que essas ferramentas têm sido, de certa maneira, muito mal utilizadas. Eu uso como exemplo a última eleição que nós tivemos agora, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral gastou do nosso dinheiro, óbvio, numa campanha vote limpo, vote na sua cidade, como se a eleição fosse de cidade e não fosse de municípios. Eu acho que com esse tipo de atitude, você consagra um apartheid que está havendo no Brasil entre o meio urbano e o meio rural. Está certo que hoje você concentra no meio urbano mais de 85% da população brasileira e, consequentemente, do eleitorado. Mas nem por isso você deve deixar de considerar importante o meio rural, por várias razões. Uma delas é que, no meio dessa crise que vem assolando não só a América do Norte, mas principalmente a Europa, o Brasil se manteve razoavelmente bem por força e custo das conquistas que nós conseguimos no meio rural. E uma outra questão relacionada com isso é que a região tema desse encontro é uma região que tem uma população rural bastante significativa, principalmente se nós considerarmos as atividades dessa população rural relacionadas com o meio ambiente e com os serviços ambientais que a região produz, não só para ela própria, mas produz para toda a sociedade planetária. Então, acho que esse apartheid não é bom para o Brasil. As pessoas são muito urbanas e urbanoides e esquecem que a federação é formada por 3 tipos de unidade. A federação propriamente dita, estados e municípios. E que as cidades, se você pegar o índice do IBGE, elas são classificadas em várias categorias. Consequentemente, não dá. É ilegal, não é justo com o país você fazer uma propaganda para que as pessoas votem e elejam os mandatários das cidades e não dos municípios. Isso o mais grave é que se reproduz na imprensa e depois da eleição se reproduz nos próprios eleitos. Eu vi exaustivamente entrevistas de prefeitos e vereadores, cada um falando dos seus planos e das suas pretensões para as cidades e não para os municípios para onde eles foram eleitos. É lamentável esse tipo de atitude. E eu estou fazendo desabafo, até porque, mais uma vez, eu recorri ao TSE e eu recebi como resposta dizendo que eu estava exercendo o meu direito de manifestação com base no artigo 35 da Constituição, como se eu precisasse recorrer ao TSE para saber se eu tenho direito ou não de me manifestar. Então, veja, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, a gente não pode deixar essas coisas passando como se elas fossem normais e naturais, e não são. Eu fiz esse introdutório para dizer da nossa preocupação e da nossa satisfação ao mesmo tempo. Preocupação porque nós temos como referência para esse encontro uma região que eu entendo, por ser originário dela, a única alternativa que ela dispõe para chegar
nos dias de hoje, em termos de contemporaneidade, é uma profunda revolução tecnológica. A Amazônia não dá mais para continuar sendo referência para discursos políticos como tem sido até hoje. Ou você faz uma profunda revolução tecnológica, ou, do contrário, a Amazônia continuar sendo uma mera referência, como tem sido até hoje. As coisas que dizem da Amazônia não são necessariamente as que acontecem na Amazônia, e as que acontecem na Amazônia não se diz. É uma pena que seja assim, mas é assim que é. Então, eu digo, e a minha satisfação vai na direção dessa proposta que o CISIPAM está apresentando, na medida em que eles, como nós, somos usuários do Programa Nacional de Telecentros. Nós participamos do mesmo edital, nós fizemos uma proposta de mais de 400 pontos. Desses 400 e poucos pontos, nós temos predominantemente aqueles pontos ligados a uma instituição do sistema do meio ambiente, que eu considero da maior importância e é um dos maiores latifundiários brasileiros, que é o Instituto Chico Mendes, e que passa a ser estratégico para nós essa participação do Instituto Chico Mendes, na medida em que nesse primeiro edital ele foi contemplado com 300 e poucos pontos, emboramente, como dizia meu velho tio Odorico, esses pontos não sejam aqueles pontos que eu gostaria que fossem os pontos localizados nas administrações das unidades de conservação, mas são localizados em comunidades periféricas ou comunidades que se encontram dentro da área das unidades de conservação. Isso já é um passo muito grande que o Instituto Chico Mendes está dando. Eu conversei recentemente com o presidente e ele tem o propósito de, num segundo edital, e quem sabe até com recursos do próprio Instituto, começar a construir uma outra rede paralela a essa, que seria a rede formada pelos administradores das unidades de conservação. Isso, para mim, seria uma grande revolução, porque as unidades de conservação nossa, que são ditas principalmente por aqueles que são contra, que são unidades de conservação no papel, elas não só você provaria que elas não são no papel, como elas sairiam de um isolamento natural, porque não existe unidade de conservação na Avenida Paulista, pelo que eu saiba, elas passariam a se conectar com o mundo inteiro. E para o Ministério seria extraordinário você poder contar com o contato direto de todas essas instituições. Pois bem, nós quisemos, na nossa herança do programa Telecentros, porque não fomos nós que começamos essa atividade no Ministério, nós quisemos transformar essa proposta numa estratégia que pudesse mexer um pouco com os brios das autoridades do Ministério, na medida em que nós pudéssemos promover uma mudança significativa no comportamento e na resistência que elas têm, principalmente as autoridades administrativas, em usar essas tecnologias para o dia a dia. Eu ainda não estou conformado e ainda sou um brigador cotidiano, principalmente porque nós temos, todas as quintas-feiras, nós temos uma reunião de coordenação que é quase sempre coordenada pela ministra de Estado, quando não pelo secretário executivo, e os secretários e presidentes das empresas vinculadas. E é um barata voa semanal, porque as pessoas estão, uma no Acre, outra no Rio Grande do Sul, e tem que viajar correndo para cá. Isso no século XXI, a gente podendo fazer essas reuniões por teleconferência sem essa necessidade. E a gente fica pregando para os outros, olha a pegada, não usa muito avião e tudo, e a gente fica para lá e para cá de avião num paísinho pequeno como é o Brasil. Então, já avançamos bastante, nós já compramos os aparelhos de televisão, isso a gente já tem. Então, quem sabe daqui a um tempo a gente tem o resto, né? O resto dos equipamentos e os meios para colocar isso em prática. Isso eu acho que já foi um avanço. Um outro avanço, esse sim, é significativo também, por conta do esforço interno da nossa secretaria, foi mostrar ao Ministério que, se nós ficarmos refém das nossas PIs, nós estamos e continuaremos no século XVIII. As nossas coordenações de tecnologia da informação são as coisas mais burocráticas que vocês possam imaginar.
Burocráticas porque também não lhes dão os meios. Se você olhar o orçamento dessas coordenações de TI dos ministérios, é uma coisa assustadora, não dá para comprar um laptop. Então, também é do século XVIII esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude administrativa. Portanto, a gente está tentando superar e dar uma volta para chegar lá adiante, dando exemplos. E um dos exemplos é esforço da nossa secretaria, tem a ver com os nossos telecentros, que acabamos de contratar, faz menos de 2 semanas, uma empresa de experiência nacional e internacional para montar a nossa plataforma Moodle de educação à distância. Nós já tínhamos a nossa primeira experiência com a Agência Nacional de Águas, a ANA, que tentamos construir juntos, mas a ANA percebeu que a gente praticamente não saía do lugar e a ANA partiu na frente e contratou sua plataforma. A notícia que eu tenho, não sei se ela procede, é que a ANA não está lá muito satisfeita com a sua plataforma e há uma probabilidade que ao vencer esse contrato ela pegue carona no nosso e amplie a nossa plataforma. Então, essa decisão é muito recente, vai ao encontro do que pretende o CISIPAM. Nós temos um termo de referência um termo de acordo já minutado para fazer um acordo de cooperação com o CISIPAM, e isso nós podemos fazer o mais logo que se possa, e nós já temos um catálogo de temas sobre os quais nós estamos gerando as informações técnicas para que essa empresa contratada, por meio dos seus especialistas, transforme isso em conteúdos de educação à distância. Então, podemos perfeitamente já incluir o CISIPAM e fazer acordo com alguns estados. Por exemplo, recentemente houve um seminário, um congresso, um encontro dos secretários de meio ambiente da Amazônia, lá em Macapá. E nós firmamos 4 ou 5 acordos, devemos firmar com os 9 estados da região. Então essa talvez possa ser uma região referência para desenvolver esse tipo de trabalho. Nós temos, ontem eu conversei com o pessoal da Associação de Órgãos Ambientais dos Estados, ANAMA, a BEMA não é de município, a BEMA, eles estão interessados também em fazer esse acordo. Então eu acho que o primeiro semestre de 2013 é extremamente alvissareiro para nós, independentemente do atraso que todos nós reclamamos do programa Telecentros. Nós estamos com quase 3 anos de atraso, mas as informações que o Ministério das Comunicações nos dá é que tudo estará resolvido até o final de janeiro. Mas como o Brasil só funciona depois do Carnaval, eu duvido muito que tudo esteja resolvido até o final de janeiro. Mas temos também o conforto de que o Carnaval esse ano é mais cedo, é em fevereiro, dia 12 de fevereiro, por aí. Então, quem sabe, até o final de fevereiro, a gente esteja com essa rede telecentros suficientemente montada para que a gente comece a definir as bolsas, os bolsistas comecem a trabalhar e essas unidades comecem a operar. Mas isso daqui, essa experiência de telecentro, me abriu várias oportunidades para críticas e principalmente para você vislumbrar potenciais parceiros na montagem de uma grande rede nacional de educação à distância. A Fabiana, nossa consultora, está aqui conosco desde o início do programa Telecentros, e nós nos comprometemos em fazer um levantamento de mais ou menos umas 5 grandes instituições que tivessem redes implantadas para saber quais seriam as possibilidades que nós teríamos de nos associarmos a essas redes e aumentar assim, o número de pontos que a gente teria no Brasil para fazer educação à distância. Bom, não vamos longe. Um outro parceiro nosso, que talvez tenha sido o maior beneficiário nesse edital, que foi o Banco do Brasil, parece que com 4 mil pontos, é isso? 2 mil, alguma coisa. É grande, o Banco do Brasil é tudo grande no Banco do Brasil. E a gente percebeu o seguinte, a rede do Banco do Brasil, ela foi montada, isso foi montado, acho que de acordo com o planejamento que eles fizeram, e eles têm hoje uma capacidade de uso próximo de 80%.
Aí eu falei para a Fabiana, se assim é, provavelmente toda vez que reúne o Conselho do Banco do Brasil, a diretoria dessa área deve estar dando uma explicação de por que só está usando 80% da rede. Aí você tem outro exemplo, Caixa Econômica, Serpro, quais foram os outros? RNP. Estivemos buscando várias redes. Não tem no Brasil nenhuma que esteja usando mais de 80% da sua capacidade. Significa o quê? Significa que se nós quisermos fazer uma rede de educação ambiental e juntarmos pelo menos esses 5 grandes parceiros, Banco do Brasil, Caixa Econômica, RNP, Serpro e mais o quê, nós podemos ter algo da ordem de 250 mil pontos espalhados no Brasil. Com esses 250 mil pontos, se nós capacitarmos por quinzena 2 pessoas em cada ponto, nós estamos capacitando 500 mil de pessoas. Aí sim começa a fazer sentido para o Brasil. Hoje, o nosso programa de capacitação no Ministério tem capacitado em média 3 mil pessoas ano. É ridículo para uma população de quase 200 milhões de brasileiros. Claro, os recursos são poucos, os recursos humanos menos ainda, e acho que pode estar correndo esse Brasil inteiro fazendo presencial. Presencial hoje, nem jogo de futebol. É mais emocionante se ver pela televisão que você vê detalhes que você vê no campo, não vê mais no campo de futebol. Razão pela qual estão começando a usar telões para poder chamar o público que não vai aos estádios, porque em casa é muito mais confortável. Então, é muito mais confortável, é muito mais preciso, você atende a um público muito maior, a um custo muitas vezes menor, custo financeiro, custo pessoal e custo ambiental. Então nós entendemos que esse é o futuro da informação ou da educação, não digo da educação formal, mas da educação informal, embora a mente, de novo recorrendo ao meu velho tio, já exista um campo razoavelmente explorado no Brasil de educação formal, sendo feita por meio de plataforma para educação à distância, que no caso de ensino de graduação e de pós-graduação. E espero que logo, logo o Brasil se dê conta de que você pode fazer também uma série de outras formas de capacitação à distância. E isso não vai depender, acho que, de governo. Vai depender do setor privado, que vai perceber que efetivamente essa ferramenta tem que ser usada mais intensamente no Brasil. Na área dos negócios, a gente percebe. As ONGs brasileiras dão um banho na gente, né? Eu conheço várias delas aqui, inclusive aqui minha esposa trabalhou, que há muito tempo não se faz viagem desnecessária, só se faz as viagens obrigatórias e todo mundo fala com a rede internacional e a rede nacional diariamente, que eles trabalham online praticamente. E a gente do governo não consegue fazer isso, eu não entendo como é que isso é possível. Mas eu acho que iniciativas como essa, essas pessoas que estão aqui, que são certamente batalhadores em cima dessa questão, certamente essas pessoas poderão e conseguirão quebrar, se não toda, mas pelo menos parte dessa resistência que ainda há no setor público. Nossa cabeça de setor público ainda é do século XIX, lamentavelmente. O Brasil não avançou nisso. O Brasil não percebe a importância que tem, não percebe o quanto você pode economizar. E, por um lado, você economiza e ganha ao mesmo tempo. Quer dizer, você potencializa para cima e para baixo. Então, as pessoas não conseguiram ver e perceber como essas ferramentas farão bem à sociedade brasileira. Bom, de uma maneira muito geral, é isso, e digo que nós estamos dispostos, esse será o nosso tema agora, não só acompanhar a instalação dos nossos telecentros, mas levar adiante essa possibilidade desse acordo de cooperação com o CISIPAM e também promover algumas mudanças na forma como nós estávamos organizados para tocar o programa Telecentro. Como eu herdei isso e caiu no meu colo, então só tinha uma pessoa e a outra está de licença maternidade e só deve voltar final de janeiro. Mas eu tenho me reunido agora recentemente com o pessoal do Instituto Chico Mendes e nós estamos pensando em criar um comitê no Ministério que dê uma capacidade de participação mais ampla para todas as áreas que têm a ver, direto ou indiretamente, com a questão de educação à distância. E as que não tiverem ainda, certamente terão. E eu acho que por meio de um comitê é o caminho, talvez seja o caminho mais preciso e mais
pragmático para a gente ter um colegiado coordenando isso. Porque se ficar numa pessoa só, ela tem que ficar igual eu, fico meio maluco, tendo que fazer propaganda do potencial que isso tem. Então, se a gente tiver um colegiado, pelo menos 5 outras pessoas estarão fazendo a mesma propaganda. Eu, como não sou um bom propagandista, então assim, não fui muito adiante. Mas quem sabe a gente consegue umas pessoas de marketing para fazer parte do nosso comitê. Então eu queria parabenizar a iniciativa, queria me desculpar que eu não me preparei suficientemente para esse encontro, porque nós estamos final de ano, você sabe como é que é essa coisa do serviço público, e de mais a mais nós temos hoje uma reunião de ministros, Fórum de Ministros do Mercosul, acontecendo no Brasil, lá no Ministério. Então eu tive que sair meio escondido, porque eu não queria perder essa oportunidade de falar para vocês e de ouvi-los acima de tudo, porque eu não me conformo já há muitas décadas, eu já tenho algumas décadas nas costas, eu não me conformo do tratamento que a sociedade, principalmente os governos, deram ao longo dessa história toda a essa região que eu considero uma região extraordinária, é um dos maiores patrimônios que a gente tem. E só me chama, eu tenho uma certa curiosidade, eu não sei por que as pessoas se referem à Amazônia Legal. A Amazônia Legal foi criada exclusivamente para fins de definir incentivos fiscais da Superintendência da Zona Franca de Manaus. A Amazônia Legal não é uma região geográfica. Nós temos o bioma Amazônia, nós temos a região norte e nós temos a Amazônia Legal. A Amazônia Legal não é nem o bioma nem a região norte, é uma região definida para fins de incentivos fiscais. Eu queria saber se tem alguma razão específica para tratar a região amazônica, o bioma Amazônia ou a região norte como Amazônia Legal. Essa é uma curiosidade que eu tenho. E demais dizer que estamos todos prontos e preparados, eu já acho que estamos suficientemente amadurecidos com essa preocupação e com essa responsabilidade nossa sobre a região e sobre a questão ambiental, a ponto do CESIPAM ter eleito seus pontos com base numa referência estatística que nós temos dos municípios que são os municípios de maiores índices de desmatamento e queimada. Eu acho que isso nem o Ministério conseguiu fazer, porque nós fomos por outro lado. Aí a gente percebe, nós íamos fazer isso numa outra etapa, mas se alguém já fez, já estamos ganhando tempo. Então, vamos fazer sim com vocês, e eu acho que a partir de janeiro, fevereiro, ou seja, logo depois do Carnaval, a gente já pode estar colocando produto na nossa plataforma, que passará a ser nossa. A ideia não era contratar uma plataforma para a nossa secretaria, era contratar muito maior do que a nossa demanda, para as pessoas perceberem que tem sobra aí, se oferecerem para entrar. E essas pessoas e essas instituições não são só aquelas do sistema meio ambiente, são do governo. E para instituições privadas também. Então era isso, eu estou aqui disponível para esclarecer qualquer coisa que os senhores pretendam e agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado.